esta é a sua pedra de audiência. Hoje comigo, César de Oliveira, um cidadão com várias facetas da vida, de renome em Vila Nova de Gaia, um conceituado cidadão que nunca perdeu a humildade e sempre disponível para ajudar o próximo. Ele é um homem de causas políticas, sociais e associativas. Vamos ver quem é César de Oliveira. César de Oliveira, obrigado por estar aqui comigo. Um cidadão nascido em Canelas há uns anitos. Lembra-se da sua Canelas? Lembro-me muito da minha Canelas de há 60 e tal anos atrás, quando da minha meninice, em que convivia e sempre ainda convivo com pessoas com proximidade, com pessoas de grande humildade, mas de grande dimensão, com pessoas com um carinho que sempre tiveram para com os meninos, como eu era naquela altura, em que me habituei a chamar essas pessoas de ti, Angélica, de Tiana, de... Sim, Canelas naquela altura era uma freguesia rural. Evidentemente rural, de grandes tradições, naturalmente, tem uma história acentuada e de relevância, mas tinha uma forte componente rural. Depois foi-se transformando para também um misto rural e económica, através de algumas pequenas indústrias instaladas, e hoje, como sabem, é uma terra que se calhar é capital de Vila Nova de Gaia em termos de desenvolvimento económico, ao nível de indústrias instaladas. Tem três Apesar polos. de fazer parte da cidade de Gaia. Não faz parte da cidade, faz fronteira. Faz fronteira com a cidade de Gaia. Faz fronteira com o Mafamudo, confunde-se até com o Mafamudo ali no Altas Torres. É a confluência, exatamente, no Altas Torres, confunde. Reixosa, é uma confluência de Mafamudo com Vilar de Paraíso, Vilar de Andorinho, Pedroso, vejam, e depois tem a Sul, e a famosa Serra de Canelas, para o bem e para o mal. A Serra de Canelas é um bem que a freguesia tem, e não só a freguesia, porque ela está inserida na freguesia de Perozinho e de Pedroso, e é, naturalmente, para o bem e para o mal, como disse Ferreira Leite, é um bem essencial para a vida daquelas comunidades. César Oliveira frequentou a primária em Canelas. Lembra-se da sua escola? Lembro perfeitamente. Eu fui ainda para a escola de Megide, que hoje já não é escola, é uma casa particular, eram 2 salas. Tive a primeira e a segunda classe na escola de Megide e depois fui para a escola de Pinheiro, que hoje também já não existe por via da circunstância do atravessamento da A29, e que depois fiz os 2 anos da 4ª classe em Pinheiro, na escola de Pinheiro, e como naquele tempo acontecia, os exames da 4ª classe faziam-se na escola das Palhacinhas, ou seja, onde está hoje instalada a Junta de Freguesia de Santa Marinha. Vinham à cidade nessa altura. Não era cidade, na altura era vila. Não, Pois, ainda era vila, também tinha alguma... Mas vinham à zona ribeirinha, digamos assim. Era a zona ribeirinha, era a zona onde estava instalada o vinho do Porto, o chamado... Estava e está. Está, mas com muita mais força que aquela que está hoje. Hoje já está um pouco disseminada em relação a outras freguesias. Mas será que foi por esse motivo que agora o cidadão César de Oliveira veio morar muito perto daquele sítio? Olha, talvez não foi por isso, vim para cá, vir na Calçada da Serra, porque tive sempre uma grande paixão para o rio. Quero dizer que comecei a procurar um local... Rio Douro. Rio Douro. Pelo Rio podemos também falar. Podemos falar, se quiser. É que dali a vista, os passos do Conselho da Câmara do Porto. Não tenho problema e não me fere a vista, sinceramente. Mas gostei sempre da proximidade com o rio, gostei muito do rio. Acho que o elemento água é um elemento de vida, de grande vida, de inspiração da natureza. E comecei desde que costume a procurar um local para poder ter a minha habitação nestes últimos anos de vida que me restam, e fui parar ali. Desde que costume, não encontrei, fui encontrando dificuldades, encontrei ali uma coisa e fiz lá a casa na Calçada da Serra, e que lá vivo neste momento com muita agradabilidade, mas quero dizer que apesar de morar na Calçada da Serra, continuo a ter no meu coração muito, eu vou quase todos os dias a Canelas, continuo a ter lá a casa em Canelas, o meu filho está lá, e tenho propriedades em Canelas e tenho uma paixão que é inapagável.
Há quem diga que até a freguesia de Canelas resistiu porque há lá um César de Oliveira. Ferreira Leite, na verdade o ser de facto nas suas abordagens é um homem mordaz, mas eu respondo a isso. Não é por causa de César Oliveira. Foi porque Canelas tem uma identidade muito forte, independentemente das outras também terem, mesmo aquelas que foram unidas, mas Canelas tem uma identidade muito forte na sua história, no seu próprio território, o desenvolvimento do território que tem sido, a sua população e, sobretudo, numa questão que é fundamental, numa freguesia que cada vez tem que ter mais identidade. E nós temos que também facilitar todo o resto para aqueles que se instalam lá, quer ao nível da habitação, mas sobretudo para a indústria lá instalada, a indústria e o comércio lá instalado. É muito forte. Aliás, eu tenho passado por lá. E essa foi a grande força. Tenho passado por lá e Canelas será, infelizmente, dos poucos locais onde os parques empresariais vão sobrevivendo. Com alguma vivacidade. Tem-se até desenvolvido. Naturalmente que tem três, à custa, tem três fortes, embora haja outros polos industriais também distribuídos pelo resto da freguesia, mas tem três polos industriais, que é aquela de São Caetano, a dos Terços e a da Mina. Portanto, neste momento, São Caetano e a dos Terços são aquelas que têm mais relevância e que têm, sobretudo, ainda capacidades para aumentarem, e tem estado a aumentar. Porquê? Por um conjunto de facilidades que têm acontecido, nomeadamente a rede viária, a própria preocupação da autarquia de criar condições infraestruturais para que para as empresas assim lá instalarem, com os parques industriais bem definidos, com equipamentos, com infraestruturas. Portanto, isso deu uma identidade muito forte à própria freguesia, sem desprimir para as outras, que têm especificidades para se manterem, sabe muito bem o que é que eu penso em relação a esta matéria, que também podemos falar sobre isso, mas acho que Canelas tem um misto de uma vertente económica forte, tem uma identidade fortíssima, tem história, tem naturalmente povo, e tem acho que, na minha perspectiva, tem a freguesia arrumada, bem ordenada, sob o ponto de vista do ordenamento do território. E tem uma coisa também diferente das outras. É um ninho de políticos. Lá nasceram algumas das figuras mais relevantes, para o bem e para o mal, das últimas décadas. Não sei se é a origem das canas que deu o nome a Canelas, mas não sei se é essa a inspiração. Mas nós tivemos as pessoas que não são políticas, são pessoas que gostam, que serviram a causa cívica, serviram o poder municipal, e até as causas nacionais, há pessoas com relevância que eu acho que a freguesia tem, mas não é ser tanto por ser da freguesia, embora esteja ligado um pouco à nossa formação. As pessoas que tiveram cargos políticos e têm sempre, desde miúdos, desde pequenos, abraçaram sempre as causas sociais e as causas do bem comum. E isso depois é difícil separar as fronteiras, quer dizer, uma pessoa quando se interessa por o bem comum do nosso concidadão, depois é fácil, porque é fácil interligar com a política quando a política, à minha dimensão, não é tida como uma forma de vida e é tida como uma opção para servir a causa pública. Não é? Portanto, isso acontece com algumas pessoas que são originárias e algumas até que vieram para Canelas, que não sendo de Canelas, vieram para Canelas, e pela convivência que se tem lá, com o grande sentido democrático que existiu sempre naquela freguesia, mesmo antes mesmo no Estado Novo, que se lá desenvolviam já lutas para que nós pudéssemos ter uma sociedade mais livre, aquelas pessoas de lá deram sempre grande abertura a todos que vinham para lá viver de novo, para participar nessas causas que eram comuns a todos. Não é? Há uma fase da sua vida que teve necessidade de trabalhar, não é? Como todos os cidadãos, e teve uma vertente em que sobressaiu na qualidade de empresário. Como é que foi isso?
Deixe-me aqui só fazer uma pequena... Eu comecei a trabalhar muito cedo mesmo. Aliás, comecei a trabalhar para ajudar o meu pai, era mesmo menino, que já ainda, até na escola primária, ajudar o meu pai e a minha mãe nas tarefas de casa e nas tarefas profissionais do meu pai, que era tanoeiro, que eu ajudava naquelas artes da tanaria, no que podia, que sabia, enquanto pequeno. Portanto, desde sempre, desde muito novo, me habituei a trabalhar, e tinha que trabalhar, e tinha gosto pelo trabalho, e comecei, digamos, numa empresa, quando antigamente só era possível entrarmos aos 14 anos numa empresa, e entrei numa empresa de Gaia, das defesas, onde segui a carreira da administrativa, da parte ligada aos escritórios. De lá, cedo, tive sempre necessidade de procurar horizontes de vida diferentes. A empresa onde eu estava tinha um agente em Angola e ofereceu-se para quem quisesse ir para lá trabalhar e ganhar mais um bocado e pronto, e conhecer novas realidades. Eu fui 2 anos para Angola, estive 2 anos em Angola, naturalmente por via dessa empresa de cá, mas fui trabalhar para Angola, vivi dificuldades por me adaptar àquilo. Depois vim para a tropa e depois da tropa ter aqui feito, eu pertencia à Força Aérea e naturalmente também fui, desde aqui da OTA, fui nomeado para o Moçambique, onde estive a cumprir uma missão de 27 meses, portanto naquela guerra, que eu acho que foi uma guerra de má memória, mas onde a gente tinha que participar todos os portugueses que eram chamados, aqueles que não tinham objetores de consciência, e eram poucos, porque não havia grandes condições para nós enverdarmos por isso, e eu lá fui e cumpri o meu... E depois disso voltei ao mercado de trabalho aqui em Portugal, procurei um novo emprego e arranjei um novo emprego rapidamente e fui com a minha formação, que tinha na altura já, muito ligado ao comércio, comecei a progredir naquilo que era a minha força de vencer na vida. E rapidamente cheguei a responsável de escritório, de um pequeno escritório. E a seguir fui para uma grande empresa, que também tive responsabilidades na chefia do escritório, mas sobretudo ligada às vendas. E rapidamente, com 28 anos, já era diretor comercial dessa mesma empresa. Uma empresa que tinha 600 trabalhadores e eu, na área comercial, tinha à minha responsabilidade cerca de 200, 180 e cerca de 17 armazéns distribuídos pelo país. Bem, e ganhei aí uma grande capacidade, uma grande experiência, e chegou à altura, aos meus 30 e picos anos, chegou à altura de que nós, em termos profissionais, chegamos à altura que queremos fazer algo mais. E eu quis sair para criar um projeto próprio de empresa, e assim foi. Os meus antigos patrões disseram-me que sim, senhor, disseram-me que não queriam que eu abandonasse, mas eu estava determinado, e assim foi. Fui trabalhar nomeadamente com artigos que eles fabricavam, e a seguir, pronto, lancei-me na minha vida em termos comerciais. O seu primeiro estabelecimento foi em... Era no Altas Torres, e depois, mais ainda tarde... Existe lá o... Ainda existe, ainda é meu. Junto ao quiosque, junto ao quiosque, exatamente. Ainda é nosso, onde desenvolvemos uma atividade mais reduzida ao nível da decoração, mas, entretanto, nos anos 90, eu fiz uma empresa... Se fosse hoje, metia-se empresário do ramo do comércio? Hoje, 22 de maio de 2013? Não, Ferreira Leite, não. Eu quero dizer que, entretanto, nos anos 90, eu fiz uma empresa de raiz, uma construção, um edifício de raiz para instalar uma indústria. Eu fui produtor de sofás durante muitos anos para o país e para o mercado externo. Naturalmente que, pela ocasião dos anos 95, 97, começou o aparecimento de grandes concorrências, grandes cadeias industriais no ramo, que vieram, de alguma forma, descaracterizar o mercado nacional. E nós tivemos que nos virar, tivemos que nos adaptar.
Portanto, eu, para responder claramente, esses fenómenos acontecem quer no comércio, quer na indústria, dependendo muito dos segmentos de mercado em que estamos incluídos. Porque o comércio hoje em dia, se fizermos em relação ao ramo da decoração, onde eu estava bem instalado, sofreu muitas alterações. Hoje em dia trabalha-se muito ao nível da decoração. Já não há conceito, quase não existe o conceito de loja de móveis propriamente ditas. Elas podem existir com pequenas exposições, mas já não são, a caracterização das lojas de móveis já não são o que era no passado. Portanto, e hoje em dia passa-se isso quase com todos os ramos. O comércio está transformado. E a indústria também, de alguma forma, daí a razão das nossas dificuldades no país. Quer dizer, não temos futuro? Nós temos futuro. Eu tenho dito e reafirmo aqui que Portugal tem futuro, mas Portugal tem que ter, na minha opinião, um objetivo muito claro. Nós temos que nos centrar-nos nas produções que possamos ter dinâmica e aceitação noutros mercados externos. E eu, quando digo noutros mercados externos, não é propriamente em relação ao mercado europeu. Temos de ter consciência de que o nosso desenvolvimento industrial terá que se fazer naquilo que é denominado os países da América Latina e os países que confinam com o Atlântico. Nós devemos virar para o Atlântico e menos para a Europa. Porquê? Porque nós já integramos a Europa. Portanto, se entendermos, se nós ganharmos o mercado, esses mercados da América Latina e os mercados que estão confinam com o Atlântico, podemos ganhar para Portugal e podemos ganhar para a Europa. Portanto, acho que nós temos segmentos de produção importantes, como sendo os vinhos, como sendo as cortiças, como sendo os azeites, enfim, e outras indústrias de transformação, em que já não é tão importante a aplicação da mão de obra pela via do seu custo, mas pela via da qualificação. Eu considero que nós temos uma mão de obra qualificada. E só o temos é que dirigir de uma forma especial. E não o podemos fazer sozinho. Aliás, hoje, o ministro Gaspar está na Alemanha a negociar a possibilidade de um acordo com Portugal para que a Alemanha possa ajudar Portugal, o nosso país, a desenvolver-se ao nível industrial. Isto é, a dotar as empresas de meios para poder incidir na produção de forma a que ela seja escoada. Há quem em Portugal considere que exatamente o ministro que falou, Vítor Gaspar, é um dos culpados pela falta de esperança em Portugal e também por usurpar competências que deviam ser do Ministro da Economia. Que o Ministro da Economia será uma pessoa muito bem intencionada, mas que Vítor Gaspar lhe corta qualquer hipótese de desenvolvimento económico de Portugal. Aliás, Carlos Abreu Amorim achava bem que ele tivesse ido para a Alemanha hoje e que não regressasse mais. Bom, também comigo da mesma opinião? Nós temos que ter a dimensão daquilo que está em causa. O ministro Vítor Gaspar tem feito um trabalho no governo dificílimo para ele e para qualquer outro ministro das finanças, da área da especialidade das finanças. Porque foi eleito, eu quero dizer uma coisa, isto é a velha máxima popular. Ninguém consegue fazer amoletas se não tiver ovos. Porque se for com farinha não é a mesma coisa, não é uma amoleto, é uma laroca, diz o outro. Portanto, o Ministro das Finanças atual tem feito um trabalho, se quisermos, importantíssimo, naquilo que é a reabilitação das nossas finanças, que foram pauperadas e, de alguma forma, desestabilizadas com governos que antecederam o presente governo. Portanto, o Governo, e nomeadamente este Ministro das Finanças, tem feito aquilo que é a parte dura, o osso, roer o osso. Mas não acerta uma.
Bom, eu direi o seguinte, ele não acerta nas suas previsões. O senhor parece-me que é realmente mau nas previsões. Faz lembrar o engenheiro Guterres a fazer contas. Em algumas circunstâncias parece, mas apesar de tudo eu acho que ao nível das finanças é bem melhor que o Guterres, também não era dessa área. O Guterres nem sequer sabia qual era a nossa dívida e confundia-se com os números, não é? Mas ela também é tão grande, ela também é tão grande, é difícil da leitura dos tons mil milhões. E todos os dias parece que há buracos atrás de buracos. Mas para responder há cabalmente... swaps, já... todas essas, e há de vir aí mais qualquer coisa. Todas essas surpresas que vão acontecendo. Mas para dizer o seguinte, acho que, eu não fujo a essa questão, o Governo deve ver que se há saturações de políticos, há saturações de personalidades, sem ter que recorrer ao escorraçamento das pessoas, deve encontrar as melhores soluções. E se o Governo entender que o Ministro Gaspar, porque tem que ser o Primeiro-Ministro, não podemos ser nós, embora eu perceba as declarações do Carlos Abreu Amorim e também até me revejo em alguma componente dessas declarações dele, porque o povo está um pouco saturado. E se calhar às vezes é bom fazer a vontade ao povo. Saturado e sem esperança. Na esperança, exatamente. E às vezes eu acho que é importante também fazer a vontade ao povo. Se o povo está objetivamente, digamos, a não encarar bem a ação... É preciso uma chicotada psicológica. É preciso mexer alguma coisa. O treinador, neste caso o treinador das finanças... Veja-se que, inclusive mesmo ao nível futebolístico, treinadores que são campeões e não sei quê, as equipes já têm necessidade de os mudar. Por que não no Governo acontecer isso? Exatamente. Muito bem. E porque estamos na reta final desta primeira parte e vamos dedicar a segunda a uma ação significativa que o César Oliveira tem tido na área política desde 1974, onde foi um dos fundadores do PSD aqui a Zona Norte, é o militante número 132 a nível nacional, isto é, se entretanto já alguns não desapareceram, do 0 ao 132, portanto está no top 100 dos militantes, portanto com alguma autoridade, pelo menos moral, para se exprimir sobre essa área. Na segunda parte vamos nos dedicar a isso. Mas na primeira... uma ação relevante que tem mantido no município de Vila Nova de Gaia é a proximidade com as associações e com as coletividades. De facto, há até quem diga que o senhor deveria ser, neste momento, o vereador da cultura em Vila Nova de Gaia. Caro amigo, é assim, eu acho que nós não temos necessidade de ter títulos ou lugares bem alicerçados para continuar ou para prosseguirmos aquilo que são as nossas convicções. Eu desde muito novo, desde meus 16 anos, sou dirigente associativo. E habituei-me a que o movimento associativo, a ver que o movimento associativo tem tido um papel preponderante naquilo que é o desenvolvimento e a proximidade com as pessoas. Digamos mesmo que, se quisermos voltar aos tempos em que da minha meninice, nas freguesias havia uma mercearia, uma adegazita e havia as associações, havia as instituições, as coletividades. E o que é que faziam as coletividades? Eram, e são, locais onde as pessoas podiam encontrar e se podiam dar largas àquilo que são as suas próprias potencialidades, através das culturas várias, do teatro, da literatura, da diversão, enfim, de variedíssimas vertentes da cultura e também da área desportiva e sociais. Portanto, habituei-me a que conviver com isso e a dar força e participar nesse objetivo. Portanto, aquilo que me impele a continuar sempre e a priorizar aquilo que é o movimento associativo e as causas sociais, são objetivamente estas. É que eu acho que o desenvolvimento de uma comunidade se faz com as pessoas e as pessoas integram as coletividades, integram as associações. Devo dizer-lhe que
os dirigentes e os componentes das instituições são pessoas que fazem da associação a extensão das suas próprias famílias, levam os seus familiares para dentro das coletividades, levam as suas disponibilidades muitas vezes para dentro das coletividades, e isto é uma harmonização, é uma extensão da família. Considero que as associações são uma extensão da família. E, portanto, eu não posso, é um amor eterno, porque isto não se perde. Isto não se perde, ganha-se mais. Eu cada vez tenho mais amor ao movimento associativo e tenho mais consideração pelos dirigentes associativos. Okay. Digo-lhe sinceramente que é uma coisa que não sei, é uma coisa que se sente cá dentro que não é inexplicável. Portanto, César Oliveira, obrigado. Vamos para intervalo. Entretanto, convido os telespectadores a ficarem connosco, porque na segunda parte vamos ver como é que este cidadão, rejeitado injustificadamente por Luís Filipe Menezes, teve a humildade para aceitar um convite de Carlos Abreu Mourinho. Até já.